Olá, a aula de hoje é sobre dedução e indução matemática. E para entender um pouco sobre esse tema, vamos falar um pouco de efeito dominó, exemplificado aqui com esses 3 dominós. Então vamos entender o que é o efeito dominó. O efeito dominó a primeira garantia que você deve ter é que o primeiro dominó caia. Isso aí é necessário. Outra garantia que você deve ter no efeito dominó é que as suas pecinhas estejam numa distância considerável pequena uma da outra e toda vez que um certo dominó cair, não importa qual a posição que ele esteja, ele vai derrubar o próximo. Então, com essas duas condições, o primeiro dominó cai, os dominós estejam numa distância considerável, de tal forma que se o certo dominó cair, ele sempre vai derrubar o próximo. Essas duas condições fazem o efeito dominó. Aqui mostrado, o primeiro dominó caiu e se o caésimo dominó, o dominó de posição caésima, pode ser a posição 1 milhão, 1 bilhão, não importa qual seja a posição. Se o caésimo dominó cair e derrubar o próximo, não importando a posição que ele esteja, o efeito dominó está garantido. Ou seja, todos os seus dominós que você tiver naquela sequência, eles irão cair. Uma hora ou outra, mas eles irão cair. E existe uma técnica matemática chamada indução finita. Nesse caso, nós vamos mostrar a primeira forma de indução finita que representa bem esse efeito dominó. Então, eu vou mostrar qual é a definição da indução finita, primeira forma, e fazer um paralelo com o efeito dominó. Vamos lá. Diz o seguinte: se A1 é verdadeiro, ou seja, se o meu primeiro dominó cair, é a primeira condição, o efeito dominó, a primeira peça cai. A segunda condição da minha indução finita diz o seguinte: a afirmação K mais 1 é verdadeira sempre que a afirmação em K é verdadeira. Ou seja, o meu dominó de posição Késima mais 1 sempre irá cair se o meu dominó de posição K também cair. Então, com essas duas afirmações, que é A1 é verdadeira, o primeiro dominó cai. A K é verdadeira, ou seja, a K mais 1 é verdadeira, ou seja, o dominó de posição Késima mais 1 cai, sempre que o seu anterior cair. Com essas duas condições, satisfazendo essas duas condições, você garante o efeito dominó. E isso na matemática chama indução finita. Neste caso, o que eu tenho com essas duas afirmações? Garantindo essas duas afirmações. Nós temos que a minha afirmação, não importa para quais números eu estou garantindo, números naturais ou inteiros, que eu estou garantindo com aquela afirmação, para todos os números que eu estou garantindo a afirmação, ela será verdadeira. Ou seja, ela vai ser válida para todos. Assim como eu garanti que todos os meus dominós irão cair. Então, para entender um pouco mais como aplicar essa técnica de indução finita na matemática, vamos aqui fazer um exemplo. Então, observe o seguinte. A nossa aula é sobre dedução e indução. Para fazer uso da indução, geralmente você tem que fazer uma dedução. Por meio de observações, você deve verificar e encontrar qual a equação corresponde àqueles números, aquele seu valor, aquele seu resultado que você está observando. Então, nós vamos agora observar e deduzir. A pergunta é: qual é a soma dos n primeiros números naturais? Ou seja, eu quero saber qual é a soma quando eu pego 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais até n, não importando quem seja o n. Observe que para cada n, na hora que você para, o valor muda. Vamos observar. Quando eu tenho a soma só até 1, a soma de 1 é só 1. Quando eu tenho agora a soma de 1 até 2, eu vou ter 1 mais 2, vai dar 3. Se eu tenho a soma de 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. Se eu tenho a soma até agora 4, vai dar 10. Se eu tenho a soma até 5, vai dar 15. Se eu tenho a soma até 6, vai dar 21. Então, o processo nosso de dedução é observar esses valores e encontrar algo que nos dê uma equação para trabalharmos e só assim aplicar a nossa
técnica de indução. Uma dica aqui muito interessante para você observar quanto dá será o seguinte: olha nas casas pares, olha nas parcelas pares. Aqui 2, né? 2 não vamos considerar não, vamos considerar o 4. Observe que no 4, quando eu tenho somado 4 elementos, eu tenho o seguinte: qual é a soma do primeiro com o último? De 1 mais 4? 5. E qual é a soma de 2 mais 3? Também é 5. Vamos agora observar com 6 parcelas. Observe que a primeira mais a última, 1 mais 6 é 7. Vamos agora observar quanto que é 2 mais 5. Também é 7. 3 mais 6 também é 7. Isso porque você está pegando os dois extremos e aí quando você vai pegando os números entre os extremos, você está somando um do lado esquerdo e diminuindo um do lado direito. Então, o valor sempre vai dar o mesmo. Nesse caso, você tem o valor das suas parcelas, você consegue controlar qual é o valor das suas parcelas. Então, vocês entenderam como vocês dão um chute, tentar dar uma equação que resolva esse meu problema, em saber qual é a soma de 1 até n? Para você testar seus conhecimentos e para ver se seu chute está certo, vamos fazer aqui a soma de 1 até 100. Usando a mesma técnica, qual é a soma de 1 a 100? Qual é a soma de 1 e 100? A soma de 1 e 100 dá 101. Qual é a soma de 2 mais 99? A soma de 2 mais 99 também dá 101. A soma de 3 mais 98 também dá 101. Então a pergunta seria: quanto que dá essa soma de 1 até 100? Quando eu tenho 100 números e eu estou fazendo pares entre eles. Ou seja, estou pegando 1 com 100, o 2 com 99. Então quando eu tenho 100 números e aí eu pego eles em forma de pares, eu vou ter 50 pares. Então nesse caso eu vou ter, já que eu tinha n elementos, nesse caso é 100, né? Vamos colocar aqui n é igual a 100. Quando eu tinha n elementos, eu vou ter depois n sobre 2 pares. Nesse caso eu peguei n números e separei eles em pares, então eu vou ter n sobre 2 elementos, vezes quanto cada par somava. Cada par somou 101. Agora, quanto é n sobre 2? Sabendo que n é 100, vai ser 50 vezes 101. Esse valor aqui vai dar 5.050. Então, observe que por meio de uma técnica fácil, eu encontrei qual é a soma de 1 até 100. Você, sem muitas dificuldades, mostraria quanto é a soma de 1 até 1.000, de 1 até 1.000.000. Testa aí para você verificar se entendeu mesmo esse conceito. Então agora, o nosso passo final. Quanto é mesmo a nossa soma de 1 até n? Eu coloquei aqui até os elementos, né, 2 elementos antes de n, para você já ir se familiarizando com esses termos. Então vamos lá. Eu sei que se eu tenho n parcelas, não sei quantos números eu tenho, né, mas eu tenho n números, eu sei que se eu juntar em pares os números, eu consigo controlar para ter n sobre 2 parcelas. Neste caso aqui eu tinha 100, eu tenho n sobre 2, eu tenho 50. Nesse caso, quando eu não sei o número, eu vou ter n sobre 2 elementos, vezes esse valor. Qual é o valor dos pares que eu tenho controlado na minha soma? Eu tenho que o valor somados vai ser sempre n mais 1. Ou seja, 1 mais n dá n mais 1. 2 mais n menos 1 também dá n mais 1. 3 mais n menos 3 também dá n menos 1. N mais 1. Então, qual é a soma entre 1 até n? Qual é o valor dessa soma? Eu denotei aqui por afirmação sobre n. A nossa afirmação sobre n foi a soma de 1 dos n primeiros números, ou seja, de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n, é igual a, vamos colocar aqui, vai ser n sobre 2 parcelas, vezes o valor de cada parcela, que vai ser n mais 1.
Então nós fizemos o primeiro passo da nossa indução finita, que foi deduzir a nossa equação. Vamos agora demonstrar por meio da indução finita que realmente aquele valor ali é o valor correto da soma dos n primeiros números naturais. Então, após a nossa dedução da equação que representaria essa soma de 1 até o meu enésimo número, a nossa afirmação por meio das deduções disse o seguinte: disse que a soma dos n primeiros elementos vai ser n sobre 2 vezes n mais 1, ou seja, eu vou ter n sobre 2 parcelas de n mais 1 valor. Ou seja, nós temos uma afirmação. Agora, como garantir que essa afirmação é realmente o valor da soma de quaisquer n primeiros elementos? Porque para mim garantir esse teste, eu teria que verificar para todos os números, ou seja, fazer a soma de 1 até 1000, de 1 até 1001, de 1 até 1002, de 1 até 1003, para garantir que nunca iria falhar. Então é nessa hora que entra a indução finita. Ela consegue uma forma relativamente simples mostrar que essa afirmação é válida para todo natural. Ou seja, se você pegar 1 e somar a qualquer outro natural, claro, né, indo somando sequencialmente, 1 mais 2 mais 3, qualquer outro natural, até 1 bilhão, o resultado você consegue por meio dessa simples equação. Mas precisamos mostrar e você agora vai aprender como fazer essa demonstração por meio da indução. Seguindo nossos passos, nós devemos sempre garantir que o primeiro dominó caia, ou seja, que a afirmação é válida para o primeiro elemento. O meu primeiro elemento é a minha ideia de fazer a soma até o 1, ou seja, somo somente uma parcela. Neste caso, eu tenho que garantir se a fórmula ainda dá certo. Eu olho aqui, eu separei do lado esquerdo, lado direito, para facilitar a nossa demonstração. Olho do lado esquerdo. Quanto dá para n igual a 1 a soma do lado esquerdo? Ou seja, eu vou ter só uma parcela. O lado esquerdo, o meu lado esquerdo aqui, a soma vai ser 1. Agora, quanto vai ser o lado direito? Quando eu tiver do lado direito aqui, eu vou ter o lado direito, vai ser o seguinte, vai ser, quando n for 1, será 1 sobre 2 vezes 1 mais 1. Que aqui vai ser 1 sobre 2, vai ser 2 sobre 2, que eu vou somar aqui 1 mais 1. E esse resultado vai ser 1. Então, observe que com a minha equação, quando nós deduzimos anteriormente, o lado esquerdo foi igual ao lado direito. Ou seja, a relação ainda está sendo válida. Essa afirmação é verdadeira para n igual a 1. Ou seja, ela é verdadeira para 1. Garantimos assim que o primeiro dominó caiu. Então, nós temos que a nossa afirmação é válida para o primeiro elemento. Devemos agora garantir que, independente qual posição que nós pegarmos, a afirmação vai ser válida para ele e para o próximo dele. Nesse caso, nós vamos entrar para a minha segunda propriedade. Nós devemos verificar se a afirmação é verdadeira para o késimo primeiro, para o k mais 1, sempre que o seu anterior é verdadeiro. Então, nós temos que supor primeiro, então nós vamos sempre usar. Nós vamos supor que o AK é verdadeiro. Toda vez você vai fazer esse resultado. Você tem que supor que a sua afirmação é válida para o K e você tem que garantir que o efeito dominó aconteça, ou seja, que o próximo também vai valer. Então nós vamos garantir que essa afirmação é válida para K. Supor que AK é verdadeiro. O que significa supor que essa afirmação aqui é verdadeira para K? Neste caso eu tenho que a soma de 1 até K, então AK diz o seguinte: a soma de 1 mais 2 mais 3 até o meu K, olhando aquela fórmula, vai ser K sobre 2 vezes K mais 1. Então, nós temos que supor que essa aqui é verdadeira. Nós devemos mostrar que a afirmação para o K mais 1 também é verdadeira. Então, nós devemos mostrar que a afirmação é válida para K mais 1. Devemos mostrar que a afirmação em K mais 1 é verdadeira.
O que significa mostrar que essa afirmação é verdadeira para k mais 1? Nós devemos mostrar o seguinte, mostrar que a afirmação Nk mais 1, que vai ser igual a 1, 2, somada com 3, somada com o k, mas também, como é a soma de 1 até k mais 1, terá que somar k mais 1. Isso deve ser igual, agora olhando, isso aqui do lado esquerdo, olhando do lado direito da minha equação, na hora que eu substituo n pelo k mais 1, fica k mais 1. Aqui eu vou substituir também por k mais 1, vai ficar k mais 2. Então vai ficar k mais 1 sobre 2 vezes k mais 1 dá k mais 2. Então eu devo verificar se essa afirmação aqui, se ela é verdadeira. Se com esse resultado, somente com esse resultado, supondo que a afirmação é válida até no k, garantir que a afirmação é válida para o k mais 1, para o próximo. Ou seja, nós temos que garantir que essa afirmação aqui, ó, ela é verdadeira. Esse aqui é o nosso objetivo, garantir que essa afirmação é verdadeira. Observe o seguinte, o que já temos? Nós já temos que a soma de 1 até k vale k sobre 2 vezes k mais 1. Olha aqui do lado esquerdo e olha aqui essa equação do lado esquerdo. O que está faltando é só o k mais 1. Então nós devemos pegar esse valor que nós já temos suposto que é verdadeiro. Então você observa o seguinte, ó. Assim, veja que... Vamos agora pegar, nós sabemos que 1 mais 2 mais 3 até k, isso vale k sobre 2 vezes k mais 1. Observe que se eu somar k mais 1 ambos os lados, do lado esquerdo do meu objetivo já vai estar o valor que eu procuro. Então vamos fazer isso, vamos somar k mais 1 ambos os lados. Eu vou ter 1 mais 2 mais 3 mais k, agora eu vou somar, né, k mais 1, como eu somei ambos os lados. Se eu somei do lado esquerdo da minha igualdade, para continuar a igualdade, eu devo somar do lado direito. Então aqui ficou k sobre 2, k sobre 2 vezes k mais 1, isso mais k mais 1. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer quanto dá. Agora eu vou colocar tudo com o denominador 2. Aqui vai ficar k vezes k mais 1 mais 2k mais 1. Isso aí tudo sobre 2. Então eu tenho esse valor aqui do lado direito da minha igualdade. Agora observe o seguinte, coloca o k mais 1 em evidência. Colocando o k mais 1 em evidência, nós temos k mais 1. Colocando em evidência fica k mais 2. Isso sobre 2. Olha o que nós temos aqui. Nós temos que a soma, esse valor aqui, eu vou até repetir ele aqui. Nós temos que a soma de 1 mais 2 mais 3 mais k mais 1, que foi o valor que eu tenho aqui do lado esquerdo, o resto tudo era igual, ele é igual a k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. Mas é exatamente o nosso objetivo. Então eu mostrei que a afirmação é válida para k mais 1. Ou seja, supondo que a afirmação é válida para um certo k, eu consigo garantir que ela é válida para k mais 1, olhando essa nossa afirmação que obtivemos da nossa dedução, olhando quanto dava os valores, né, de 1 até um certo valor, de 1 até 6, de 1 até 7. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de dedução e indução matemática. Espero que vocês agora consigam fazer os demais exercícios.